boa noite, família Recanto, amada família, muitas saudades. Estamos todos em regime de quarentena, a gente precisa se cuidar, mas a gente pode continuar se comunicando, a gente pode continuar entrando em contato, matando as saudades, trazendo um pouquinho de conhecimento, dividindo, na verdade, esse conhecimento. É um momento propício para a nossa reflexão, já que nós estamos com tempo para isso, tivemos que abandonar os nossos afazeres, deixar de lado a nossa correria do dia a dia e nos tornamos de repente todos mais introspectivos, mais voltados para dentro de nós mesmos, das nossas famílias. Então acho que é um momento propício para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe um assunto hoje. Nós estamos sempre falando sobre o autoconhecimento e o assunto que eu trouxe hoje foi justamente nós entendermos o que é o autoconhecimento. Porque se fala tanto em autoconhecer-se, mas o que é isso? O que é conhecer a si mesmo, na verdade, né? Vamos conversar então um pouquinho sobre isso. Chamamos de autoconhecimento esse processo de quando nós tomamos consciência em relação àquilo que a gente desconhece, o desconhecimento de nós mesmos. Então, esse processo é voltar-se realmente para isso, entender que nós desconhecemos quem realmente nós somos. E esse é o verdadeiro processo do autoconhecimento. Então, é um movimento interminável, na verdade, de enxergar a si próprio e essa autoeducação, a autoaceitação. Aceitar-se a si mesmo. Em outras palavras, o autoconhecimento é um processo interminável que se inicia com essa tomada de consciência da gente, para a gente mesmo. Então, é realmente interminável isso, não tem fim. A partir da hora que nós decidimos pelo autoconhecimento, nós vamos continuar o tempo todo nesse processo, porque é sempre um aperfeiçoamento realmente. Daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não vê dentro de nós, e daquilo que a gente não enxerga como é, e de que é impossível a gente ser feliz sem cruzar essa estrada, sem caminhar por essa estrada do autoconhecimento. Após essa tomada de consciência de que desconhecemos a gente mesmo, nós compreendemos que através do exercício do autoconhecimento nós podemos penetrar na jornada de nos conhecermos, aprendendo em primeiro plano a olhar para nós mesmos e ver como somos de verdade. Como nos comportamos e reagimos diante das situações. Esse é o primeiro passo. O segundo, ouvir a si mesmo. Ouvindo o corpo, ouvindo as sensações, ouvindo as emoções, prestando realmente atenção nos pensamentos, na saudade que nós temos de nós mesmos, sem preconceitos, deixando os preconceitos de lado, sem qualidade, sem nomeação, sem dogmas, sem pensamentos pré-concebidos. Essa é uma tarefa meio complicada de se fazer, mas na verdade, esse é o desafio. Terceiro, é tocar na gente mesmo, reconhecendo as nossas vocações, quem nós somos, a nossa vocação, os talentos, na verdade, que nós temos na vida, a nossa tarefa de vida, o nosso processo de crescimento, o que viemos aqui fazer, descobrindo realmente isso. O quarto passo é perder o medo de si mesmo. Nós temos ainda muito medo de nos descobrirmos, muito medo do que nós temos dentro de nós. Nós tememos aquilo que não conhecemos e tememos aquilo que consideramos nossos defeitos. O quinto é valorizar e confiar em nós mesmos, assumindo esse compromisso de sermos autênticos conosco mesmo, ou seja, de sermos realmente quem nós somos, sem fingimentos, sem falsas ideias a respeito de nós. No segundo plano,
e às vezes, né, juntamente até com o primeiro plano, que foi o que nós falamos até aqui, nós compreendemos e podemos aprender a ver o outro. Quando nós conseguimos ver a nós mesmos, nós aprendemos a ver o outro como ele se apresenta, sem expectativas, sem querer que o outro atenda aquilo que as nossas expectativas esperam dele, sem querer que o outro seja o que ele não é. Na verdade, não esperar do outro aquilo que ele não pode dar, porque a maior parte das nossas decepções, como já sabemos, é porque o outro não corresponde àquilo que a gente imagina que ele deveria fazer. Ouvir o outro e perceber o outro tal como ele é e como ele reage diante das situações. Aprender a ouvir não só as palavras, mas a presença total do outro. Ouvindo com os olhos, com o coração, com a totalidade da atenção de todo o seu ser. Na verdade, é nos colocarmos em atenção com o outro, ouvindo com os olhos e com o coração quem o outro é, como ele reage diante das situações. Então, percebemos essa presença do outro na nossa vida e do quão importante isso é. Aprendemos também aí a tocar uma certa reverência ao outro, respeitando a vocação que ele tem, os talentos que ele tem, a tarefa de vida que ele tem. Perdemos também o medo que nós temos do outro. Normalmente nós temos esse medo das reações do outro, do que ele vai fazer, do que ele pensa, e nós acabamos reagindo às vezes de uma maneira que não é muito boa com relação ao outro. Aprendemos também a confiar e valorizar e respeitar o outro, assumindo que essa confiança e respeito reflete a nossa confiança no Criador da humanidade, do qual o outro também faz parte, assim como nós. Aprendemos a ouvir o outro. Para aprendermos a ouvir o outro, isso só pode acontecer quando nós cultivamos o hábito de aprender a olhar e ouvir nós mesmos. Enquanto a gente não olha para a gente mesmo, nós não vamos conseguir olhar do outro, nós não vamos conseguir enxergar o outro. Lembra lá do amar ao próximo como a si mesmo? Então é impossível, não dá, uma coisa não existe sem a outra. Então, quando a gente já aprendeu, já iniciou essa experiência de aprender a nos olharmos, a nos vermos e ouvir a nós mesmos, então quem já iniciou isso, então a gente sabe que temos que ter uma enorme uma disponibilidade interior para que isso aconteça, para que aconteça esse autoencontro. Nós precisamos ter essa garra, essa vontade de querer fazer isso, essa energia que nos leva para fazer isso, porque senão a gente acaba desistindo no meio do caminho. Às vezes nem no meio do caminho, às vezes no comecinho mesmo, na maior parte das vezes, na verdade. Então, a autoestima, ela oscila de acordo com as situações que nós vivenciamos, e principalmente em como nós nos sentimos em relação a cada uma delas. Mas o que faz com que algumas pessoas sejam mais seguras de si, mais estáveis emocionalmente, enquanto outros se perdem, se desesperam quando algo acontece? É uma boa pergunta, né? O diferencial que faz com que cada um consiga ter controle sobre as suas emoções é o autoconhecimento. O quanto você se conhece? Muito? Pouco? Então, na verdade, esse controle, esse autocontrole, ele vem do autoconhecimento. Quanto mais a pessoa se conhece, mais autocontrole ela tem, mais ela tem controle sobre as suas emoções, Então, não tem como nós controlarmos emoções se não conhecermos essas emoções dentro de nós e como elas se manifestam. A maior parte das pessoas acredita que se conhece, mas na verdade a gente se conhece muito pouco. Quando a gente ama alguém e confia em alguém, a gente faz isso com quem a gente conhece pouco? A gente confia em alguém que a gente não conhece? Geralmente a gente ama e confia apenas em quem nós conhecemos muito. E se a gente não conhece, se a gente não se conhece, como a gente vai acreditar na nossa própria capacidade? Como nós queremos ir em busca dos nossos sonhos se nós não acreditamos que nós somos capazes? E por que nós não acreditamos que somos capazes? Porque nós não sabemos quem nós somos.
Simples assim, não sabemos quem nós somos. É uma surpresa, né? É uma surpresa a gente descobrir que realmente nós não sabemos quem somos. Por isso é necessário o autoconhecimento, por isso ele é fundamental para desenvolver esse amor por nós mesmos e fortalecer a autoestima. Só dessa maneira a autoestima vai ser fortalecida. É muito difícil a gente se conhecer interiormente quando a busca está sempre no externo. Como a nossa vida tem sido essa correria de buscar, de correr atrás, de ganhar dinheiro, do trabalho, das convenções sociais, das reuniões sociais. Nós estamos sempre buscando algo lá fora. E a gente busca cuidar da pele, mudar o corte do cabelo, comprar roupa, a gente busca aquele carro melhor, a gente busca perder peso, eliminar alguns quilinhos, né? Mas quase sempre que nós esquecemos que o caminho tem que ser o contrário, ele tem que ser de dentro para fora. De fora para dentro não funciona. Nós acabamos nos perdendo em todas essas situações que tiram a nossa atenção de nós mesmos. E são distrações que nos levam a fugir desse encontro com a gente mesmo. Quando alguém está constantemente se criticando, se culpando, se achando errado, pode se amar? Amar-se é a condição básica para elevar a autoestima. Não tem como elevar a autoestima se a gente não se amar. É importante identificar esses fatores que estão nos impedindo de elevar a autoestima. Nós podemos perceber que a autoestima está baixa quando desenvolvemos algumas características como insegurança, inadequação, perfeccionismo, dúvidas constantes, incerteza do que se é, sentimento vago de não ser capaz, de não conseguir realizar nada, não se permitindo errar e com muita necessidade de agradar, de ser aprovado, reconhecido pelo que nós fazemos e não pelo que a gente é, em todas as circunstâncias da vida. Nós buscamos sermos reconhecidos pelo que nós exercitamos, na verdade, pelas nossas máscaras. Por aquilo que nós fazemos, por aquilo que é externo e não aquilo que a gente é. Nós temos medo de descobrirmos e mostrarmos quem somos e de repente não sermos amados. Porque na verdade o maior medo que nós temos dentro de nós é o de não sermos vistos, não sermos notados. Porque se nós não somos notados, como seremos amados? Como? Então aí nós criamos situações externas de poder, de importância, para que nós possamos conseguir esse amor. E na verdade esse amor ele tem que vir de dentro para fora. É muito difícil nós conseguirmos sermos amados se a gente não se amar primeiro. Aí o valor que nós damos para isso, para nós mesmos, ele está sempre na dependência do que os outros vão dizer. A opinião de fulano, o que fulano quis dizer, o que ele pensa a nosso respeito. Então não importa muito a nossa opinião sobre isso. Nós temos que ter sempre a certeza que alguém vai concordar com ela, que alguém vai aprovar a nossa maneira de ser, aprovar aquilo que nós estamos fazendo, as nossas atitudes. Por exemplo, quando alguém perde o emprego, quando recebe uma crítica, quando alguém está distante da gente, a primeira coisa que a gente faz é olhar para você, qual é a minha culpa? O que foi que eu fiz de errado para que isso acontecesse? Então, eu não sou mais digna de amor. É a primeira coisa que vem. Às vezes nem é tão consciente assim, mas está lá, a dor está lá. Nós sentimos isso em forma de emoção e acaba se manifestando, inclusive, no nosso organismo físico. Tudo isso baixa na nossa autoestima e nós vamos nos sentindo incapazes de continuar e acabamos desistindo no meio do caminho. Abandonamos assim os sonhos, abandonamos objetivos.
Então, para aumentar o autoconhecimento, é preciso nós termos consciência de que nós somos de verdade, avaliando os pontos positivos quanto os negativos. Porque avaliar o ponto negativo não é a gente achar um monte de defeitos e dizer, poxa, eu estou perdido. Não. Tem pontos negativos que nós podemos fortalecer, na verdade, e desenvolver de uma maneira positiva. E saber lidar também com as nossas dificuldades, que são aquelas deficiências que nós ainda não conseguimos trabalhar. Então, sabendo lidar com elas, reconhecendo que elas existem. Mas também olhando aos pontos positivos, enxergando aquilo que temos de bom em nós. Aquilo que nós podemos utilizar, que são os nossos talentos. Então, isso acontece quando a principal fonte de autoestima está naquilo que a gente faz pelo externo. Sempre querendo fazer algo para as pessoas em busca de aprovação e reconhecimento. O que nós temos que fazer é algo que, para nossa aprovação e reconhecimento, aí sim é muito mais fácil até de ser aprovado pelos outros, porque aquilo que nós fazemos, fruto do nosso talento, fruto do nosso esforço, é muito mais fácil de ser aceito do que aquilo que nós fazemos só para sermos reconhecidos externamente, para que possamos ter algum tipo de poder externo. Esse é o caminho mais curto para a gente se machucar. Nós colocamos assim todo o nosso valor nas opiniões e respostas do mundo externo. E quase sempre nada disso corresponde ao que se espera. E nem aquilo que nós somos realmente. Nós nos permitimos aí depender cada vez mais de como somos avaliados, gerando assim um círculo vicioso. Nós fazemos, esperamos a avaliação. A avaliação vem e nós continuamos. Se a avaliação é boa, a gente investe naquilo. Se a avaliação não é, a gente acaba às vezes desistindo no meio do caminho, algo que a gente poderia progredir, aperfeiçoar. Então não reconhecemos o nosso potencial, nós medimos o nosso potencial pela reação do outro. O importante, na verdade, é desenvolver a capacidade de ter consciência, de saber que aquilo que nós fazemos é reflexo de quem nós somos. Tem que ser reflexo de quem nós somos. Então, quando a gente reconhece nossos pontos negativos, nós podemos mudar um por um. Reconhecendo os pontos positivos, nós sentimos mais confiança na capacidade de que temos de conseguir aquilo que a gente quer, independente das críticas, das opiniões que as pessoas terão sobre nós. Pois nós acreditamos sermos capazes de conseguir tudo o que desejamos. E ainda que ninguém nos aprove, nós teremos ainda o autoconhecimento suficiente para nós mesmos nos aprovarmos e principalmente nos amarmos. Então fica a pergunta: o que tem nos atrapalhado nessa jornada de autoconhecimento? Por que é tão difícil o auto-perdão? E reconhecemos nossos defeitos ao invés de conhecer e de esconder de nós mesmos? E por que é tão difícil reconhecer nossas qualidades, a fim de que possamos amar nossas conquistas e aprimorá-las? Por quê? Para aumentar o conhecimento é preciso ter consciência de quem se é de verdade, avaliando os pontos positivos tanto quanto os negativos. Olhar para nós mesmos de olhos e ouvidos bem abertos. Porque jamais nós vamos conseguir olhar para o outro dessa maneira se a gente não fizer isso com a gente mesmo. E aí ficam uns questionamentos aí para nós todos pensarmos. Somos donos das nossas emoções ou nós somos reféns delas? Nós temos ideias vingativas contra quem nos prejudicou? Nós deixamos de fazer coisas porque temos medo do que podem pensar de nós? Nós nos irritamos quando somos cobrados? Ficamos nervosos com o colega porque trabalha menos que a gente? Isso vale para nós até dentro da casa espírita, né? É para refletirmos.
Não gostamos de ganhar presentes porque achamos que vamos ficar na obrigação de dar também? E essa é boa. Ficamos com raiva quando somos contrariados? Quem já não ficou com raiva quando foi contrariado em alguma coisa? Eu estou certa. Então vamos refletir um pouquinho mais. Nós precisamos falar um pouco mais? Nós precisamos perder o medo de nos expressarmos? É tão difícil às vezes falar, né? Ou a gente precisa ouvir mais? A gente precisa cuidar mais dos outros? Ou cuidar mais da gente mesmo? O que está faltando? Precisamos permitir que os outros cuidem de nós? Até que ponto a gente permite isso? Principalmente agora aí, os mais velhinhos que tem que ficar dependendo de alguém para ir no mercado, para fazer alguma coisa lá fora, né? Precisamos dominar o desejo de controlar as coisas e os acontecimentos? Nesse momento tá difícil, né? Não dá, a gente não tá conseguindo controlar isso. Precisamos dominar o desejo de controlar as pessoas? Sabemos doar com amor? Sabemos receber o amor? O que predomina em nós? Medo e dúvida ou amor e confiança? Tá aí alguns questionamentos para a gente pensar durante a semana. Diante de toda essa situação que estamos vivendo, esse é o momento correto para a gente refletir a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa relação conosco mesmo e com o mundo e com as pessoas. Vamos pensar a respeito. Gratidão imensa a todos vocês por fazerem parte da minha vida. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em seus corações.